Pedro, e nós vamos falar do capítulo 1, aliás, do capítulo 2, versículo 1 a 3. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. 2, de 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade, e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Meus amados irmãos, quem aqui não usou fralda? Qualquer um de nós aqui, se você... Não precisa me responder, mas certamente todos nós aqui usamos fralda um dia, não foi? Quem aqui também não foi de alguma forma amamentado ou alimentado com leite, né? Quando criança. Todos nós somos, né? Fomos, né? Também. Senão a gente teria ficado desnutrido e talvez não estivéssemos aqui. Criança precisa de leite. Uns não foram amamentados, mas de certo modo foram alimentados de outra maneira, né? Antigamente tinha até as amas de leite. Hoje em dia tem até umas redes de hospitais, né? Que se chama AMAs, né? E nós temos aí, de alguma forma, precisa de alimento. A criança precisa de alimento para ela crescer. Nascer não é garantia de que ela vá crescer ou sobreviver. Ela precisa de alimento. Precisa de alimento, precisa de roupa, né? Quem aqui não usou body, né? Ou outra roupa de criança, né? No meu tempo não tinha isso não, né? Mas eu também não sei como era no meu tempo, que roupa usava em criança lá no Nordeste, eu acho que nada, né? Deixava a criança lá sem nada, porque é tão quente que não precisava de roupa lá, né? Mas usava fralda, e fralda de pano na minha época, né? Mas era muito... Lá era fácil. Imagina aqui, fralda de pano no passado, você ter que lavar a fralda de pano e secar, era uma dificuldade, né? Lá você lava, quando você tira põe no sol assim, pouco tempo depois já está seca, né? Eu me lembro que eu fui criado dormindo em rede, mesmo de criança, né? Não tinha berço, era rede. E aí, como criança, a gente sempre faz as nossas necessidades à noite, e eu ficava pensando, né, as redes no outro dia estavam tudo limpinhas de novo para eu dormir, era a mesma rede. Então, lavava de dia e de noite eu já estava usada de novo, né, pronta para usar de novo, porque lá tem um calor que seca rápido as roupas, né? Mas todos nós, queridos, usamos essas coisas. E por que nós não usamos hoje? O que vocês acham de eu chegar aqui de fralda de novo descartável? Você vai estar com problema de saúde, né, hoje, né? Vai chegar um tempo, talvez a gente possa usar de novo, né? Mas se eu tiver com saúde, não vou precisar usar mais fralda, né? E que se eu chegasse aqui de body, por exemplo, um body infantil, né? Ia ser uma coisa... Ele não usa mais isso, a gente deixa para lá. E se você chegasse lá em casa e me visse dormindo num berço, irmãos? Você ia dizer, o pastor está doido, né? Está com algum problema, está querendo ser menino de novo, né? Está com algum problema psicológico, o cara dormindo de berço, né? Chupando o dedo no berço, já pensou, chupeta, deitado num berço, eu desse tamanho. Primeiro o berço não ia aguentar, né? Mas por que ele não faz mais isso? Porque nós crescemos. E quando a gente cresce, a gente deixa coisas para trás. E esse texto, queridos, Pedro está falando para crentes, novos convertidos. E ele trata esses crentes como crianças de leite, que precisam do genuíno leite, que eles deveriam almejar o genuíno leite. Pedro escreve para uma igreja que está na dispersão, escreve para uma região da Ásia Menor, e aqueles irmãos estavam passando por perseguições. Mas mesmo passando por perseguições, eles não podiam deixar de serem exortados a abandonarem algumas práticas que eram comuns e também de fazerem algumas coisas. Mas para quê? Para a salvação deles? Não, para o crescimento espiritual deles. Porque a salvação, queridos, é pela graça, não é por obras. Eles já eram salvos. Mas como salvos, eles tinham a necessidade de crescer. Nós somos salvos já, mas nós temos ainda a necessidade de crescermos. E sempre vamos precisar crescer, espiritualmente falando. O nosso crescimento não pode estagnar.
nós precisamos crescer. E crescer é sinal de mudança, é sinal também de deixar hábitos, maus hábitos, e adquirir bons hábitos. É sinal da gente deixar pecados e andar agora de maneira santa, mais reta diante de Deus. Esse texto de Pedro também é muito importante para os nossos dias, porque ele aponta para exigências do Evangelho, que as pessoas às vezes esquecem. O Evangelho não é só uma mensagem que você vai ser salvo. Não, ele inclui exigências para os salvos. Ele inclui um padrão de vida para os salvos, que os salvos devem alcançar, ou devem almejar e devem buscar alcançar. Aliás, naturalmente eles vão buscar viver esse padrão, porque eles amam o Senhor, que é aquele que é o padrão da gente, é o Senhor Jesus. É um sentimento natural desejar crescer. É um sentimento natural de quem é salvo crescer. É algo natural na vida do salvo ele crescer. Aqui não tem nada a ver com a salvação por essas coisas, por deixar essas coisas e por fazer outras. Aqui tem a ver com crescimento espiritual, queridos, porque essas pessoas já eram salvas. E é interessante que esse texto, Pedro, ele vai falando e ele coloca aqui uma conjunção, portanto, mostrando que o que ele vai exigir daqueles irmãos, o que ele vai dizer para aqueles irmãos fazerem, deve ser consequência do que ele disse antes. Ele vem falando sobre a regeneração, ele vem falando da obra do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, ele vem falando do que foi que os regenerou, foi o poder de Deus, foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus. Eles foram regenerados de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, usada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Logo, eles agora têm a capacidade de corresponder às exigências do Evangelho. O problema é que as pessoas, quando falam do Evangelho, sem falar do Evangelho da graça, colocam isso como obra para a salvação. Nós não estamos aqui, e Pedro não está ensinando isso aqui como obra para a salvação, mas está ensinando que você deve fazer isso como um processo de santificação na sua vida. E é tanto que ele vem falando aqui, nos versículos anteriores do capítulo 1, só pegando do versículo 22 até o 25, ele vai falar, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, ele fala aqui no passado, tendo em vista o amor fraternal, também no sentido futuro, viver aquilo, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros, pois foste regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai-se a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. E nos versículos anteriores, no versículo 13, ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. O assunto de Pedro aqui é santificação. E ele está dizendo que essas pessoas poderiam ser santas porque elas já obedeceram à verdade e elas agora têm a graça de Deus sobre elas, e a graça nos habilita a buscarmos uma vida de santificação, a deixarmos os maus hábitos. E então Pedro pode dizer para aqueles irmãos agora, olha, porque vocês receberam a graça, porque vocês foram regenerados, portanto, vocês agora deixem essas atitudes que são de pessoas não regeneradas e passem a viver agora como pessoas santas que vocês já foram adquiridas para serem, que vocês já foram chamadas para serem. E aí, queridos, isso ajuda tanto a gente como crente. Pessoas que não têm essa compreensão, queridos, elas vivem um dilema. Quando caem em pecado, elas acham que perderam a salvação. Elas acham que o pecado vai anular a regeneração, vai anular a eleição, vai anular toda a obra de Cristo por elas. E aí elas ficam num dilema. Pecou, perdi a salvação. Mas quem confia na graça? O Evangelho da Graça diz que os nossos pecados não anulam a graça de Deus sobre nós. Eles são ruins, eles devem ser objeto de arrependimento, devem ser objeto de contrição, devem ser objeto de exortação, de disciplina, mas eles não anulam a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós somos salvos pela graça. Nem a perfeição é o critério para nós sermos salvos, nem deixar pecado é o critério para nós sermos salvos, é confessar os nossos pecados. Todo dia, sempre, até a volta de Cristo. Nós vamos ter que deixar pecados até a volta de Cristo. Não é ficar sem pecado, porque senão ninguém seria salvo.
Eu quero lembrar, queridos, que o próprio Pedro, que está escrevendo essa carta aqui, ele fez algo que foi terrível na vida dele, mas ele não perdeu a salvação e nem deixou Cristo. Pedro negou Jesus. Negou Jesus 3 vezes, mas mesmo assim ele foi salvo e foi restaurado. E foi dada a ele essa missão agora de ensinar à igreja o processo da santificação. Nicodemos ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre isso. Ele falando desse texto, ele diz que na conversão nós somos salvos da culpa do pecado. Na regeneração nós somos salvos agora do poder do pecado. E somente na consumação ou na volta de Cristo ou na glorificação é que nós vamos ser salvos da presença do pecado. Mas até lá, queridos, nós vamos lidar com o pecado. E eu estou dizendo tudo isso para que você, ao ler agora, e a gente agora meditar no que a gente precisa deixar, e precisamos mesmo, porque Pedro não está dizendo aqui de brincadeira, mas Pedro está dizendo aqui de verdade, que as pessoas deveriam deixar, os crentes não devem ter essas atitudes que ele enumera aqui, mas não somente estas. Aqui não está, queridos, esgotada a lista de pecados. Aqui não está exaurida a lista de pecados, aqui está dizendo alguns, e aqui está falando de 5 só, e 5 horizontais, relacionados aos relacionamentos horizontais, que também afetam o relacionamento com Deus, mas tem pecados que é diretamente com Deus, como a idolatria, por exemplo, que não está aqui, como o politeísmo, que não está aqui, como os outros pecados todos que não estão aqui. Pedro está enumerando pecados, alguns pecados, mas ele está dizendo isso, que eles vão deixar isso porque eles já são regenerados. Amém? E queridos, e depois que você ler essa lista aqui, você vai dizer assim: pastor, eu tenho todas essas, eu acho. Eu li isso aqui, eu disse: e agora? Eu estou lascado, não sou salvo. Porque eu olhando para esse texto aqui, eu digo: Senhor, tudo isso aqui. Mas lembra do que o pastor Ricardo falou domingo passado? Lá, quando ele disse que nem os covardes, nem os mentirosos, nem os idólatras entrarão no reino dos céus. E que se nós olharmos, nós somos tudo aquilo. Agora, por que mesmo sendo tudo aquilo, nós ainda vamos entrar no céu? Por causa de Cristo Jesus. Porque Cristo Deus olha para nós agora em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, então nós somos salvos, queridos. Agora nós podemos estar num estágio de vida de salvo ainda, um estágio de vida ainda muito carnal ainda, digamos assim, ou podemos estar num estado de vida ainda mais espiritual, mais santo, mais, sabe? Agora, e a gente tem que se preocupar com isso. Que nível eu estou na minha vida? Eu tenho que me preocupar. Se eu tiver alguma dessas atitudes, eu tenho que me preocupar mesmo e deixá-las. E a exortação de Pedro é o Espírito Santo usando a palavra para justamente nos aperfeiçoar, nos santificar. E a pregação tem esse propósito também, de identificar, mostrar para a gente os nossos pecados e mostrar para a gente assim, incentivar a gente a deixar esses pecados, para que Deus seja glorificado na nossa vida e para que a gente viva melhor, porque o pecado atrapalha a nossa vida de comunhão com Deus e com o próximo. E o Evangelho, queridos, quer nos fazer felizes nas relações com Deus e com o próximo. E assim, e no fim nos dá ainda a vida eterna, que é a comunhão imperdível com Deus, mas que começa aqui. Agora preste atenção no que Pedro vai pedir para aqueles irmãos deixarem. E aí vem as exigências do Evangelho, que são todas aquelas exigências do Antigo Testamento, menos as rituais, menos as cerimoniais, porque foram cumpridas em Cristo Jesus. Mas as leis morais, todas elas, são exigências lá do Antigo Testamento. E aí ele fala da primeira coisa que nós temos que deixar, queridos. Qual é a primeira delas aí? No versículo 1, ele fala de maldade, né? Deixar toda maldade, despojar de toda maldade. O que é a maldade, queridos? Maldade aí é você... É um termo amplo e abrangente. É todo tipo de iniquidade, tudo que é mal. É o desejo de causar dor, mal ou sofrimento ao nosso próximo. Um exemplo de maldade, queridos, é aquele de Caim, que matou o seu próprio irmão com maldade. Não matou com crueldade. O texto dá a entender que ele não tinha um revólver lá, não tinha uma faca, né? Ele matou provavelmente com uma pedra da cabeça, batendo na cabeça, e era o seu irmão de sangue, que não tinha feito absolutamente nada a ele.
Mas Caim então tinha maldade no seu coração. E em 1 João capítulo 3:12 diz que Caim, que nós deveríamos amar não como Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão e da sua irmã eram justas. Outro exemplo que nós temos no Antigo Testamento é de Lameque. Lameque, ele defendia a poligamia, ou ele era casado com mais de uma mulher. E ele era intolerante gratuitamente. Ele disse às suas esposas certa vez, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Ter maldade é isso, queridos, é querer provocar o mal no outro, sem nenhuma razão, despropositadamente. Mas maldade também é aquela atitude assim. Eu estava até brincando lá com os jovens, a gente falou disso com os adolescentes lá na igreja de Filadélfia. Ser mal é aquela atitude assim. Por exemplo, os jovens estavam cantando lá na frente e tinha quem estava dirigindo, estava fazendo algumas brincadeiras enquanto cantava os louvores. Aí eu olhei para Felipe e disse: Felipe, ele é bem engraçado, né? Tipo assim, né? Maldosamente criticando o fato dele estar brincando, né? Aí o Felipe estava mais espiritual do que eu lá no culto, aí disse assim: pastor, maldade, hein? Aí eu disse: pois é, queridos, às vezes a gente age com maldade, com palavras às vezes. O irmão está tão bem lá e você dá uma palavra para derrubar, né? O cara está lá dizendo coisas boas, tal, e você olha uma coisa negativa, aí destaca aquela coisa negativa. Né? Tem alguém que tem um bom conceito de alguém e começa a falar bem da pessoa, e você diz: mas ele também, né, é folgado. Aí o cara, rapaz, já queimou o outro, né? Então você, de certo modo, a gente, de certo modo, deve deixar toda essa altitude de maldade, com palavras, com gestos. Não é só matar que expressa a maldade, não. Essas palavras expressam maldade, né? E aí a gente precisa deixar isso. Por que deixar isso? Porque nós somos regenerados. Amém? Porque nós somos agora filhos de Deus. Porque nós fomos escolhidos por Deus para sermos santos. Não porque nós vamos ser salvos se fizermos isso, mas porque nós somos escolhidos para viver uma vida reta e justa. E isso não condiz com o nosso novo homem, com a nossa nova atitude, com a nossa nova condição em Cristo Jesus. A segunda coisa que ele fala aqui é de dolo. Dolo é aquele sentimento. Aqui a ideia é de enganar, mas com armadilha. Tramar como prejudicar o seu irmão. Usar meios falaciosos para enganar mesmo, não é? William Buckley, ele aponta que dolo aqui é mostrar duas caras. É o vício do homem cujos motivos são sempre adulterados, nunca puros. Poderíamos afirmar que a maldade é a atitude intencional de fazer o mal contra o próximo. E o dolo é a intenção de fazer o mal, ocultando isso nas palavras e nos gestos. Caim usou de dolo quando foi chamar Abel para ir no campo. E as pessoas usam Jacó. Ele era um enganador antes de se converter e agia com dolo. E ele enganou a Saul, seu irmão. Aliás, enganou seu pai. Tomou o direito de primogenitura e depois fugiu. Nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento. Por exemplo, Amon. Amon se apaixonou pela irmã, o que era pecado. E foi pedir conselho a um amigo. E o amigo disse: olha, por que você não se finge de doente? E diz para o seu pai mandar Tamar fazer uma comida para você. E quando ela chegar, então, aí você a possui. E foi o que Amon fez, queridos. Amon enganou o seu pai, a sua irmã, abusou dela. E depois disse que quando ele abusou dela, ele sentiu desprezo pela irmã. E a irmã, antes de fazer, a irmã disse assim: meu irmão, não faça isso. Se você me pedir, meu pai lhe dá. A gente se casa. Não, mas ele queria, era simplesmente fazer do jeito dele, com dolo, com engano. Tem gente, queridos, que não quer fazer a coisa certa. Pode fazer a coisa certa, mas prefere a coisa com dolo, com erro. E nós estamos vendo nosso país atolado nessa situação, queridos, de dolo, de engano, de pessoas enganando, de pessoas querendo ludibriar. Nós, aliás, somos conhecidos como o país das pessoas que dão um jeitinho, que enganam, que ludibriam, que tiram vantagem em tudo. Essa atitude que Deus não quer nos seus filhos não condiz com a natureza dele, que ele quer que nós também agora tenhamos, de sermos santos nesse sentido também. Estão vendo que santidade aqui é prático, queridos? É prático, na prática, nos relacionamentos. Como é que a gente é santo?
eu tratando o outro com honestidade, sem dolo, sem querer tirar vantagem, dizendo de fato as coisas como elas são. E a gente precisa tratar assim. Pedro vai dizer isso aí, que nós não devemos ter dolo. Depois ele fala da hipocrisia. Hipocrisia é bem conhecida, não é? Ela fazia parte do teatro. É você agir como um ator, sempre. Você sempre está fingindo, sempre coloca uma máscara, sempre coloca um capuz para ocultar a verdadeira identidade. É fazer da vida um palco, representar um papel, buscar aplausos. Isso é ser uma pessoa hipócrita. E Jesus condenou a hipocrisia, queridos, até em atos religiosos dos fariseus. Eu estava enumerando aqui, os fariseus, eles eram hipócritas. Pode olhar na escritura aí. Ao dar esmola, eles eram hipócritas, o capítulo 6:2, porque eles davam esmola para serem vistos pelos homens. Isso é hipocrisia. Até fazendo as coisas para Deus. Até no culto, às vezes a gente é hipócrita, a gente está fazendo para aparecer e não verdadeiramente porque é de coração e porque é para glorificar a Deus. Mas aí os fariseus, em Mateus 6:2, ele critica os fariseus por dar esmola de maneira hipócrita. Eles oravam de maneira hipócrita, oravam para serem vistos pelos homens em Mateus 6:5. Eles jejuavam de maneira hipócrita, 6:16 de Mateus, Jesus condena isso. Eles louvavam com os lábios, mas não com o coração, em Mateus 15:7, Jesus diz isso. Eles visitavam as viúvas, os órfãos, mas por hipocrisia, não de coração, não porque amavam as viúvas e os órfãos, não porque agradavam a Deus, mas para serem vistos pelos homens. E está lá, em Mateus 23:14, Jesus fala dessa hipocrisia. Eles discipulavam para serem vistos pelos homens, faziam discípulos para se gloriar. Isso era hipocrisia. E eles davam um dízimo, uma oferta minuciosa de tudo, por hipocrisia, para serem vistos pelos homens e não para agradarem a Deus ou para obedecerem a Deus. Nós, às vezes, queridos, corremos o risco de termos uma religião, de estarmos fazendo a mesma coisa mesmo como cristãos. E Pedro está querendo dizer, não seja hipócrita. Não traga seu dízimo para aparecer, não traga a sua oferta para aparecer, não visite ninguém para aparecer, não faça discípulo para aparecer, não espere elogio, glorifique a Deus. Espere que Deus lhe recompense, e Ele vai lhe recompensar. Que você possa pensar em Deus e não em você mesmo, quando estiver fazendo as coisas para Deus. Quando você vier para o culto, queridos, não venha pensando, olha, as pessoas vão me ver lá na igreja. Não, venha pensando, Deus vai me ver lá na igreja. Quando você estiver dando o dízimo, não pense assim, poxa vida, vão saber que eu dei bastante, vão saber que eu sou o cara, poxa, eu estou dando o dízimo, vou ser salvo. Não, pense que você está dando por gratidão e para louvor a Deus. Não queira nada em troca disso, mas dê com gratidão a Deus. Não queira ser visto pelos homens, mas por Deus. Queridos, o outro ponto é a inveja. Inveja, ele coloca no plural, porque não é muita, é pouca, não é muita inveja. Ele diz assim, deixando tanta hipocrisias é inveja, são muitas, né? Invejas. A inveja é um pecado grave. Não porque você cobiça as coisas dos outros só. E quem é invejoso, a grama do vizinho sempre é melhor do que a dele. Ele está invejando o carro, a casa, a roupa, o cabelo, mesmo que não seja lá essas coisas, mas ele inveja tudo. O jeito de andar, o óculos, coisas simples ele inveja. Até o jeito de falar, onde senta na igreja, o jeito de se cumprimentar os outros, é inveja. Tem inveja de tudo, acha que tudo que os outros fazem é melhor do que o dele. Mas sabe qual é o problema maior da inveja, queridos? São dois. Primeiro, ele não consegue ver o que Deus lhe deu como bom. Isso já é um desprezo pelo que Deus deu. Ele não consegue perceber o que ele tem de bom e que foi Deus que deu. Ele não consegue. A vida dele, nada nele presta. Então, mas foi Deus quem deu. Ele está desprezando o que Deus lhe deu. Seu cabelo é bom, foi Deus quem deu. É diferente. Quem não tem cabelo aqui também é bom. É diferente. Não precisa ficar pensando que o outro é melhor do que você porque tem cabelo e você não tem. Quem não tem cabelo também foi Deus que tirou, não foi? Deus disse assim, você vai nascer com pouco cabelo, cara. Você vai crescer um tempo e depois o cabelo vai cair. Mas foi Deus quem fez isso, não foi você. Então, e tem coisa boa, né? Não precisa estar se preocupando com cabelo. Você sai de casa, não tem preocupação com cabelo. Quem tem pouco cabelo, mesmo que pouco, ainda tem que se preocupar. Onde é que estão, né? Para onde é que estão, né? Para onde é que eles estão direcionados? Para onde é que eles querem ir, né? Mas quem não tem, não se preocupa com isso. Mas tem um outro problema, não é grato a Deus.
Aí você não reconhece o que Deus fez por você e você também não é grato. Está sempre murmurando, está sempre dizendo que você não tem nada, que todo mundo tem tudo. Esse é um grande problema da inveja. E a inveja atrapalha você no seu relacionamento com o próximo e com Deus. Tiago diz que as pessoas, Tiago, não o Tiago daqui da igreja, não para vir Tiago, mas o apóstolo Tiago, diz assim: invejais e nada tendes, lutais e viver a fazer guerra e nada conseguem. Por que não pedem? O invejoso fica tão preocupado com o do outro que não lembra que Deus tem para dar. Que se ele pedir, Deus vai lhe dar. Mas o invejoso não pensa nem em Deus, está pensando só no outro, no que é do outro. A Bíblia diz: pedir e dar-se usar, buscar e achar. Você quer um bom emprego? Não fique querendo tomar o do outro, não. Peça um a Deus, tão bom quanto o do outro. Pode até ser bom quanto o do outro, mas peça a Deus. Não queira tirar o outro para você ocupar o lugar, porque é inveja. Não lute pelo do outro. Peça um igual a Deus em outra empresa, peça um melhor. Quer se formar? Quer ter um curso superior? Não fique pensando que vai fazer o do outro, que o outro fez, que você vai ficar competindo, dizendo: olha, eu também sou doutor, eu também sou isso. Peça a Deus, que Deus vai lhe dar o curso certo para você. Querido, tudo que você fizer por inveja vai ser ruim para você. Vai ser ruim para você. Mas tudo que você fizer por consciência de que Deus é bom para você, vai ser bênção para você. Amém? De que é a vontade de Deus para você. Por isso que Pedro diz: olha, não seja invejoso, tire a inveja atrapalha a sua vida. Deixe de olhar para os outros. Olha para você, agradeça pelo que você já tem. Amém, querido? Agradeça. Quando foi que você agradeceu a casa que você tem? O corpo que você tem, a roupa que você tem, o cabelo que você tem, os filhos que você tem, tudo que você tem, você já agradeceu a Deus? A comida que você tem, a cama que você tem. E é incrível, queridos, que a gente olha, às vezes o invejoso tem coisas melhores do que aquele que ele está invejando, mas ele não percebe. Percebe o de fora. O cara às vezes está olhando lá uma coisa dos outros e você diz: mas esse cara tem uma coisa melhor do que o dos outros, que o outro não tem, mas ele não olha, né? Ele não agradece, não consegue perceber as bênçãos que ele tem. Talvez ele precise cantar aquele hino, acho que é o 172, né? Conta as bênçãos e verás surpreso o quanto Deus já fez, né? Conta as bênçãos e verás surpreso o quanto Deus. Esse hino é muito propício, queridos. A gente devia cantá-lo todo dia. Conta as bênçãos, meu irmão. Amém? Conte as bênçãos. Quantas bênçãos você recebeu durante essa semana? Quantas? Você recebeu a vida, a saúde, notícias boas, pôde trabalhar, pôde comer, pôde andar, não adoeceu, não foi atropelado, não foi assassinado. Tudo isso está acontecendo durante a semana aqui em São Paulo. Sua casa não foi invadida, não caiu uma tempestade na sua casa, não caiu uma praga lá, não adoeceu ninguém, o capeta não tocou em você porque ele não pode mais. Isso é bênção de Deus. Amém? Você está guardado pelo sangue de Cristo Jesus. Sem contar as bênçãos espirituais. Estou contando de bênçãos só nas bênçãos aqui de proteção. Mas e as bênçãos espirituais? E sem contar que a Bíblia diz no Salmo 91, né? Deus está do teu lado. Davi dizia: Ele é a minha direita. Ele está à minha direita. Jamais serei abalado. Ânimo. Você passou a semana animado. Amém? Trabalhando, isso é bênção de Deus, buscando trabalho, buscando se especializar, estudando. Nós fizemos tanta coisa durante essa semana, queridos. Quantas bênçãos nós recebemos. Amém? Demos graças a Deus, não sejamos invejosos. Por fim, ele fala aqui da maledicência. E ele fala de toda sorte de maledicência, porque existem várias maneiras de você ser maledicente, até em oração. Você sabe aquele irmão que vai pedir oração e começa a falar mal do irmão? Pastor, eu queria pedir oração para o irmão, porque olha, o irmão anda fazendo isso, anda fazendo... Aí descreve a capivara do irmão, né? Aí quando termina, você diz: meu Deus, eu vou orar por esse irmão que ele está falando mal do outro. Não precisava, descrever tão minuciosamente e com tantas vezes, tanto prazer em falar do irmão para pedindo oração. Não precisa você ter prazer, irmão, na desgraça do outro para pedir oração por ele. Pelo contrário, você vai pedir oração, não seja maledicente. Não fale mal do seu irmão. Ah, pastor, eu queria pedir oração porque o irmão roubou, porque o irmão matou, porque o irmão fez isso, fez aquilo, bateu na mãe. Calma, meu irmão, não precisa dizer tudo isso do irmão. Só diga: peça oração porque o irmão não está bem, está com problema, pastor. Mas aí não, irmão, e o pior, pastor, está usando droga todo dia, chega em casa drogado e quebra tudo. Você está falando mal. Calma. Tenha calma.
Não precisa, peça. Maledicência. Maledicência é você falar mal, mesmo que seja verdade, é você expor o outro para as pessoas. Isso é maledicência, falar mal. E Tiago diz, não falei mal uns dos outros. E sabe por quê, querido? Jesus diz o contrário. Se você tem alguma coisa contra seu irmão, vai a ele, conversa com ele. Não passa para ninguém o que você sabe de ruim dos outros. E se você quer ajudá-lo, fala para ele. E se é caso de polícia, não é com os outros, você tem que falar com o delegado de polícia, tem que ir na delegacia. Não é ficar falando para o mundo, para Deus e o mundo. Se você tem alguma coisa realmente grave contra alguém, expõe às autoridades que são competentes para isto. Mas não devemos falar mal uns dos outros. Maledicência. Não devemos falar mal uns dos outros. Fala com a pessoa dos seus defeitos, do que você está achando dela, do que você tem com ela. Fala com ela, em nome do Senhor Jesus. Para não falar mal de ninguém. Ô, queridos, como isso é uma tentação. E como eu falei, né? E agora, depois da gente estudar isso aqui, será que a gente percebe essas atitudes em nós? Algumas dessas eu percebo em mim. Mas eu ainda sou salvo? Sou. Porque eu sou salvo pela graça. Mas eu preciso ainda me santificar. Eu percebo que eu preciso deixar também algumas coisas. E não só essas. Aqui não estão esgotadas, como eu falei. Mas não é por causa de pecado, queridos, que nós não somos, que nós vamos perder a salvação. Mas agora nós somos advertidos a nos santificarmos cada vez mais. E aí, Pedro diz agora, como é que eu posso me santificar, pastor? Eu não consigo. Quando eu não era crente, eu não conseguia deixar essas coisas. Agora, como crente, eu consigo. Mas de onde virá o meu socorro? Como diz o salmista, né? O meu socorro vem do Senhor. Essa frase também me lembrou um pouco um programa de televisão, né, engraçado, que tinha aí, o pessoal dizia, e agora, quem poderá nos socorrer? Né? Vocês lembram quem é, né? Não quero nem dizer para não dar para fazer propaganda. Diz que no Brasil já nem precisa de propaganda disso. Ele fica reprisando aí, né, várias vezes. Mas quem nos poderá nos socorrer? Eu não consigo. Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas graças, porém, a Cristo Jesus. Como eu consigo? Com o Evangelho, queridos, com a palavra de Deus. No versículo 2 ele diz agora, você vai deixar tudo isso? Além de deixar isso, você tem que fazer outra coisa, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento. Então, para ter crescimento, você precisa do genuíno leite. E aqui ele faz aquela analogia de criança. Por isso que a gente está fazendo agora. Ele está tratando com crianças. Ele trata a gente como crianças, que precisa do genuíno leite. Genuíno leite, a palavra traduzida aqui para espiritual, genuíno leite espiritual, é uma palavra que está somente aqui e também lá em Romanos capítulo 12, quando fala que o nosso culto é um culto racional. É a palavra lógica aqui. Mas essa palavra, ela está se referindo à Escritura. Leite genuíno aqui é a Escritura. E genuíno é aquilo que não tem falsidade nele, é aquilo que não é... Você já pensou se desse um leite falso a uma criança? Ela morre, pode morrer. Se desse um leite adulterado. E Pedro está dizendo aqui que nós vamos encontrar o recurso na palavra de Deus, que é genuína, que é o genuíno leite. Existem leites falsos por aí, mas o genuíno é a palavra de Deus. E por que logia aqui é entendido como palavra de Deus? Porque ele está falando da palavra de Deus no versículo 25. Ele diz assim, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. No contexto, ele está falando da palavra. E ele está dizendo aqui que e ele diz, inclusive, que nós somos regenerados mediante a palavra de Deus, no versículo 23. Então, ele está falando da palavra de Deus. E aí, ao usar a palavra lógica para a palavra dele, ele está dizendo também que a palavra de Deus não é uma coisa sem sentido, é uma coisa lógica. Também que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos aperfeiçoar. E a palavra de Deus serve para isso também. E Paulo também fala dela como aquela que pode nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ele escreveu isso a Timóteo. Queridos, nós temos como recurso a palavra de Deus, ou seja, os meios de graça. E os meios de graça são a palavra, os sacramentos, a oração, o jejum, mas tudo isso nos foi dado também por Deus.
Deus quem nos disse, quem nos deu esses meios de graça. Então é pelos meios de graça. E tudo continua sendo pela graça de Deus. Não é que a gente vai ser salvo por isso, ou vai ser salvo porque vamos chegar à perfeição, mas somos salvos pela graça, como Paulo fala. E por fim, queridos, eu queria dizer aqui no versículo 3 uma coisa muito interessante, que vai então fazer com que aqueles irmãos se sintam mais fortalecidos ainda a deixar essas coisas, não pela força deles, mas pela força do Espírito Santo. Ele diz uma expressão aqui: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Esse se aqui não é o se de dúvida, é o se de certeza. É aquele se lá que Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se nós já experimentamos a Deus, já fomos regenerados, já fomos transformados, nós então podemos fazer essas coisas, nós então podemos viver dessa maneira. E vocês podem então ser exigidos de vocês, porque vocês já experimentaram que Deus é bom. E é pela bondade de Deus que nós conseguimos nos santificar. Amém, queridos? Então é tudo monergisticamente e não sinergisticamente. E aí eu vou explicar para vocês. Sinergismo é quando se a gente cooperasse com Deus. Nós não cooperamos. Nós reagimos à ação do Espírito Santo na nossa vida e nos santificamos. É Deus também quem nos santifica. E nos santifica, inclusive, pela sua palavra, através de exortações, dizendo: deixe isso, deixe aquilo. Um dia eu estava conversando até com o presbítero Tiago, ele perguntou isso para mim, não é? Pastor, não é, se a salvação é pela graça, não é incoerente a gente ficar, foi mais ou menos isso, né, Tiago? Não é incoerente a gente ficar dizendo, se você não é isso, você não é salvo, se você não é salvo. Eu disse: não, Tiago, sabe por quê? Porque é justamente o meio que Deus usa para exortar os salvos a serem mais santos. Não é que eles vão ser salvos por isso, mas é porque Deus nos exorta para a santificação, queridos. E nos eleitos ela tem um efeito. O eleito acorda do seu pecado e é salvo. No ímpio não faz sentido nenhum as exortações. Ele continua sem atender às exortações, porque eles não foram regenerados. O que vai determinar a reação, a exortação à santificação, é a pessoa ter sido regenerada, ter nascido de novo. E aqui, o público de Pedro já era regenerado. Você já é regenerado? Então você também é chamado, queridos, a deixar de ser criança. E aí voltemos à nossa introdução. Por que você não usa mais fralda hoje? Porque você cresceu, né? Então você também deve crescer. Essas coisas aqui é como se fossem as fraldas que a gente tem que deixar, as roupas de bebê que a gente tem que deixar, o alimento que a gente tomava que a gente tem que deixar. Você não pode mais tomar só leite, você tem que tomar agora alimento sólido, você tem que crescer. E Deus quer produzir isso em você, e está produzindo hoje, em nome do Senhor Jesus. Ele quer que a gente cresça, quer dizer, Ele não quer que a gente seja bebê, não. Ele quer que a gente cresça. E crescer, está aqui a evidência de quem cresce, então, é alguém que começa a superar seus pecados. Aqui são só alguns, mas tem outros. E aí você tem talvez uns que não estejam aqui, mas você vai superá-los em nome do Senhor Jesus, pela graça e pelo poder que há em Cristo Jesus atuando na minha e na sua vida. Almejar ardentemente o leite aqui, eu tinha até uma ilustração que eu passei por cima, mas eu queria dizer para você. Teve um discípulo, um mestre um dia, que pegou um discípulo e levou para um rio e perguntou a ele se ele o amava, se ele gostaria de, se ele iria até o fim como discípulo dele, se ele o respeitaria até o fim. E aí o discípulo dizia: sim, respeitarei até o fim, seguiria até o fim. E ele levou aquele discípulo até o rio, chegou lá, botou a cabeça do discípulo embaixo da água e ficou sustentando por mais ou menos 1 minuto. Quando viu que o discípulo ia ficar, aí levantou. Aí quando ele respirou um pouco, baixou de novo. Aí deixou mais 1 minuto e meio, 2 minutos. E o discípulo ficou desesperado. Aí ele levantou. Aí ele respirou, baixou de novo. Deixou mais uns 2 minutos e pouco. Aí o discípulo já quase desfalecendo, ele levantou. Aí ele perguntou: como você se sentiu debaixo d'água nesse momento? Ele disse: senti que ia morrer. Ele disse: o que você mais almejou? Respirar. E Pedro está dizendo aqui: olha, irmãos, almeje mais do que tudo a palavra de Deus para lhe santificar. Almeje mais do que tudo Deus. E o resto vai acontecer na sua vida. E a vida vai continuar na sua vida. E a santificação vai acontecer na sua vida. Almeje Deus tanto quanto você almeja respirar. Como se alguém estivesse morrendo afogado. Como se dependesse de Deus, você está vivo e não de você. Que Deus nos abençoe, queridos. Almejemos Deus. Busquemos a Deus.
E aí a gente vai viver uma vida de santidade e de glória, para a glória de Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui, e é isso que ele espera de cada um de nós. Cresçamos, deixemos de ser criança, cresçamos, mas cresçamos por meio da graça, e não por meio de mérito ou por força humana, mas pela graça, pelos meios de graça e pela comunhão com Deus em Cristo Jesus.